Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Raff, sou médico veterinário, administrador, tenho algumas especializações de economia, de engenharia de produção na área de qualidade e também na área de políticas e estratégias. Tenho mais de 30 anos de experiência na área de produção avícola e a ideia hoje é a gente conversar um pouco e apresentar uma plataforma, né, a plataforma de biosseguridade, que vem a somar, né, toda essa questão de anseios que a gente vê dentro da cadeia de produção de uma maneira geral, que é justamente essa questão de o processo de produção e as suas preocupações, né? Então, a ideia é a gente bater um papo, conversar, apresentar a plataforma de uma maneira que vocês entendam o que a gente está fazendo. Somando toda essa questão de experiência de mais ou menos 32 anos na área de produção, junto com um amigo pessoal e parceiro, né, montamos uma plataforma digital cujo nome é biosseguridade.com. Né, e a ideia é justamente trazer essa informação mais próximo para aquilo que a gente tem no nosso dia a dia de produção. Eu apresento aqui o Eduardo, né, que está junto com a gente, para a gente bater um papo, conversar, trocar ideias sobre toda essa questão do porquê, né? E é bom que o Eduardo se apresente também. Então, Eduardo, fique à vontade e a gente vai conversando e trocando ideias em relação à plataforma. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Eduardo Conte, médico veterinário, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Me especializei ao longo da graduação na área de virologia de suíno. Tive uma rápida passagem pela universidade na área de pesquisa, junto com o professor Alfieri, da Universidade Estadual de Londrina. Depois trabalhei durante um período de 6 anos e meio na Mogiana Alimentos, numa divisão de nutrição animal. Após isso, eu me desliguei da companhia e fui o sócio fundador da empresa Suiaves, que é uma empresa dedicada à área de nutrição, na área de sanidade e principalmente na área de biosseguridade nos últimos 28 anos em todo o Brasil. Em função um pouco dessa experiência, de conhecer essa necessidade em termos de mercado, de tendência, junto com o Paulo Raff, nós conversamos uma época e definimos montar um projeto novo, um projeto que justamente é a biosseguridade.com, onde a gente vai poder falar bastante sobre esse tema tão importante na cadeia de proteína animal e também na cadeia agrícola. E a ideia do projeto é trazer não só conceito, discussões, podcasts, enfim, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. E agradeço ao Paulo, ao Rafa, pela confiança, né, de nós podermos investir nesse projeto, um projeto inovador, pensando nesse assunto que é tão relevante em termos de proteína e produção animal. A gente até, Eduardo, a gente brinca um pouco, né, somando a experiência dos dois, né, já dá 60 anos aí de vivência na área, né? Teoricamente já está com direito à aposentadoria do setor. Então, essa é uma situação assim, a gente já se conhece há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E justamente pela área de biosseguridade, né, discutindo a questão dos anseios em relação a controle de pragas, a limpeza, a desinfecção, as oportunidades, a questão de profilaxia, né, as vacinas, como usar, como aplicar, como atuar em cima disso. E as indas e vindas, né, na situação de mercado, recentemente a gente se deparou, né, trabalhando em parceria, e aí surgiu a ideia, não, vamos juntar essa experiência no sentido de proporcionar isso para o mercado, justamente essa questão de como a biosseguridade pode contribuir, como ela contribui para prevenção, né, de enfermidades, de situações que a gente pode mitigar os principais riscos, né? Então essa é uma situação assim que ela foi acontecendo naturalmente, a gente foi discutindo, é um projeto que a gente vem conversando há alguns anos
e infelizmente ele conseguiu, né, nascer, né, desse embrião que a gente já vinha discutindo. Então a ideia é justamente essa, é apresentar a plataforma bioseguridade.com, que é uma plataforma digital com o objetivo dos parceiros, né, justamente ter a oportunidade de divulgar sua marca, de divulgar seus produtos, de divulgar informações técnicas, né? E informações técnicas que são muito importantes e relevantes, justamente relacionados à biosseguridade. O Eduardo estava falando da questão da área agrícola, né? Então a gente fala muito dessa questão de mas a área agrícola, biosseguridade, né? E o outro dia a gente se depara, né? Até a gente comentou que alguns estados estão criando normas de biosseguridade, embora não usem esse termo, para algumas preocupações com a questão de pragas, né, disseminação de pragas. Um dos exemplos o pessoal fala do caruru palmeri, né, que é uma erva daninha de alta disseminação na lavoura de soja, que foi identificada no Mato Grosso do Sul, e os outros estados estabelecendo normas de limpeza e desinfecção de qualquer implemento agrícola que vá ingressar dentro do estado. Se não tiver limpo, se não tiver desinfetado, não ingressa. Então é só para reforçar essa questão da área vegetal. O Eduardo também tem algumas experiências com relação à área de fruticultura, de flores, tomate, produção de mudas, né? Na verdade, justamente essa plataforma, quando a gente começa a discutir esse tema, biosseguridade, ele é muito abrangente, né? No projeto inicial, a gente começou a falar muito em avicultura, que realmente é o nosso carro-chefe em todo o Brasil, tanto o Paulo quanto eu, na empresa que a gente tem, que a gente administra. Porém, ao tempo a gente conseguiu observar no mercado de camarão, tem uma demanda muito grande, quer seja em peixe nativo, tilápia e camarão, principalmente. O mercado de gado de corte ainda é um assunto relativamente novo, porém tão importante quanto a questão de exportação de carne bovina. Existe cada vez mais exigências internacionais e procedimentos que a gente tem que rever. O mercado de leite tem um espaço grande, o mercado de suíno totalmente aberto, precisando discutir temas específicos, e sem falar da avicultura, que é o nosso ponto forte, né? Que tem muita coisa também para a gente avaliar. Então, quando a gente entra justamente nesse tema biosseguridade e entrando em detalhes de processo, uma das coisas que a gente sempre discute nas nossas conversas de final de tarde, etc., é que à medida que eu crio demanda, tecnologia, como é que eu faço para levar essa demanda a nível do produtor? Eu acho que isso é um ponto importante, que a gente vai discutir isso muito na plataforma. Esse ponto, acho que o Paulo pode contribuir bastante também sobre esse assunto, Paulo. Esse é um tema que a gente discute muito, assim, a distância entre o conceito técnico e a aplicabilidade desse conceito no campo, né? Então, como é que um produto, um serviço, um equipamento é aplicável no campo, né? Então, essa aproximação de como transformar essa informação técnica o mais aplicável possível e como ela é aplicada. Muitas vezes a gente vê o insucesso de algumas situações onde a pessoa desenvolve um excelente produto, um excelente equipamento, mas não vai até a ponta ver como ele está sendo aplicado. Eu lembro muito de situações de aditivos, né, que o percentual de inclusão é muito pequeno e às vezes as pessoas não levam em consideração como é que está o misturador da fábrica de ração, como é que está o coeficiente de variação, quais são os cuidados com o produto, com a armazenagem, com a dosagem, com essa aplicação. Ou muitas vezes uma vacina, né, no campo, ou até um desinfetante, que tem cuidados específicos que devem ser adotados na hora de aplicar. E muitas vezes essa informação ela não chega de qualidade para a pessoa que vai usar o produto, que vai usar o equipamento. Então, tem uma lacuna, tem um espaço que a gente quer ajudar os parceiros a desenvolver e levar essa informação, né? Então, a plataforma vem para esse sentido de resgatar isso junto no processo de produção, gerando informação, seja por imagem, seja por vídeos, seja por explicações,
como isso se dá a nível de campo? Como é que a gente pode encurtar esse espaço entre o que a empresa, a marca idealizou e como o usuário final está usando o produto e da melhor maneira possível? Então, acho que esse é a experiência, é o que a gente quer contribuir aí junto com a plataforma também. Para quem conhece, né, quem é formado na área de medicina veterinária, existe algumas disciplinas que é justamente a medicina veterinária preventiva, né, que na cadeira de medicina veterinária é um tema ainda que ele poderia ser muito mais aprofundado. Quando a gente entra na área de produção animal, principalmente no caso da avicultura, esse tema está bem mais adiantado, está muito mais explorado, por uma questão bem simples. Existe uma série de exigências do importador e o mercado de avicultura teve que se adequar de uma forma rápida a essas exigências, e parte dessas exigências você consegue controlar pensando em questões de biosseguridade, né? Outro ponto importante que a gente vai discutir muito na plataforma é o efeito da biosseguridade, não só no aspecto zootécnico, mas principalmente no aspecto econômico da produção. Porque hoje, se você tem um retorno financeiro, quando você tem boas medidas de fácil aplicação em termos de biosseguridade, existe um lado financeiro que é importante para a cadeia de proteína animal e proteína vegetal ou vegetal. Esse é um ponto que a gente tem que aprofundar e discutir. Outro ponto que chamou a atenção nos últimos anos, né, que a gente conviveu com isso, foi a questão do Covid, né, que o Covid colocou na mesa para o público quanto é importante medidas básicas de biossegurança, que é um tema que a gente vai discutir também. Por exemplo, o fato de eu chegar em casa e tirar o sapato e adentrar na casa com um chinelo de uso interno. Esse é um tema básico, simples, porém, em produção animal é um tema importante, né? Porque dentro do controle de biosseguridade a gente tem que ir em detalhes de controle. Outro exemplo simples que a gente convive no nosso dia a dia é o uso do aparelho celular, que hoje é um carreador também de contaminação. Do dia que você, horário que você amanhece, tem seu hábito de higiene, vai ao banheiro, acaba levando o seu celular para esse ambiente, depois você sai da sua casa, coloca esse mesmo aparelho no bolso e vai ser sua cozinha, na industrial, ou você vai trabalhar na sua clínica odontológica, na sua clínica médica ou no centro cirúrgico, e o celular está junto com você no bolso. E nós que estamos no campo, acabamos levando esse mesmo celular para o incubatório, para uma granja de bisavós, para uma granja de matriz, para um laboratório de pós-larva de camarão ou de alevinos. Então, são temas que aparentemente simples, porém muito relevantes nessa questão de biosseguridade. Acho que o caminho da plataforma vai chegar a esse tipo de discussões, que são discussões do nosso dia a dia. Aproveitando muito dessa experiência que o Paulo comentou, realmente são mais de 60 anos somados, né? E que ao longo desse tempo de trabalho, nessa vida nossa do dia a dia, cada vez mais isso ganha uma importância, ganha uma relevância, que os problemas sanitários só aumentam. Acho que esse ponto o Paulo também pode contribuir muito. Qual é o cenário, pensando em questão sanitária, na visão dele? Depois eu falo um pouquinho da minha visão também. Esse é um ponto importante, né? A gente estava discutindo assim, né? O Brasil é uma referência na área de produção de proteína animal, maior exportador de carne de frango, referência na área de produção de carne de bovina, se destaca aí também na área de produção de grãos. E a gente vê assim, né, que e a gente estava citando alguns exemplos, né? Todas as empresas, né, de uma maneira geral, estão trabalhando muito essa questão de aumentar a sua capacidade de produção, né? E esse é um ponto importante que a gente deve levar em consideração, né? Hoje a gente vê alguns estados se destacando mais. Eu cito o exemplo do Paraná, né? O Paraná hoje representa aí 35% do volume de aves, né, alojados, e 40% do volume de exportação. E uma das coisas que chama atenção, né, e até brinco, né, que está aumentando o número de animais por quilômetro quadrado na mesma região. Isso está trazendo uma densidade bastante grande. E eu vejo assim que o pessoal está preocupado com a questão de ambiência, de novas tecnologias, de construção de aviários, de granjas e tudo mais. Mas eu não vejo uma preocupação ou um incremento nos níveis de biosseguridade. Então a gente vê fluxo de caminhões, de aves, de suínos, de bovinos,
peixe, quer dizer, uma quantidade enorme de espécies animais circulando na mesma área, mas a gente não vê um incremento na área de biosseguridade. Então essa é uma preocupação para a gente levar para o futuro. Da mesma forma que, à medida que essas produções vão aumentando e o Brasil se torna uma referência no comércio internacional, novas regras e legislações vão sendo criadas ou aprimoradas no sentido de elevar a exigência sanitária desses alimentos, dessa proteína animal sendo desenvolvida. Então, uma das coisas importantes é o que nós vamos desenvolver em termos de prevenção, de mitigação de risco relacionado à biosseguridade. Então, assim, é uma das coisas que a gente vê, e eu acredito muito que a experiência minha e do Eduardo venha a contribuir nesse sentido, justamente com os parceiros, para a gente buscar desenvolver novos conceitos, novas tecnologias e ajustar o uso de produtos, de serviços e de equipamentos no campo. Então, essa é uma visão que a gente quer justamente demonstrar, né, e conversar com vocês. A gente está aberto a parcerias, né? Então a gente já tem conversado com alguns clientes, possíveis clientes, que estão interessados em entender um pouco mais da plataforma, e a gente está nesse espaço justamente trazendo esses detalhes. Então é gratificante, né, ver que tem nesse conceito uma oportunidade para a gente contribuir para a cadeia de produção. Outro ponto que a gente conversa dentro da plataforma também, nós temos vários amigos, vários colegas de diferentes mercados, quer seja indústria, governo, iniciativa pública ou privada, que tem muito a contribuir também. E a ideia é trazer justamente esses profissionais para opinar, para discutir, falar um pouquinho da sua visão, da sua visão em termos da importância da biosseguridade, dar algumas dicas sobre esses conceitos ou protocolos, enfim, abrir um espaço para que colegas, né, médicos veterinários ou tecnistas ou agrônomos, não importa, queiram participar no intuito de contribuir com informações e gerar o quê? Discussão. Eu acho que é esse ponto importante da plataforma. Colocar o mercado, independente do tipo de mercado que a gente vai estar abordando, tanto em proteína animal ou vegetal, pessoas que têm uma experiência ou que buscam melhorar seu conceito, ou vamos pensar em levantar um pouco mais a nossa regra, desafio, buscar mais ideias para melhorar aquilo que a gente tem a nível de produção. Tá? Então, esse espaço da plataforma em convidar alguns colegas, a gente tem discutido com alguns profissionais, amigos nossos, inclusive, que já demonstraram interesse também em, de alguma forma, poder contribuir, além dos clientes que poderiam, de uma forma direta, estar participando com a gente da plataforma. Tá? Esse é o objetivo principal e ser um fator de discussão. Quando você digita dentro do Google ou da internet a palavra biosseguridade, existe uma série de informações que chegam, não só do Brasil, mas do mundo todo. E a gente quer ter, a toda vez que você digitar essa palavra, a nossa meta é que a biosseguridade esteja sempre presente como uma referência no mercado de proteína. Tá? Esse é o nosso desafio. Uma das nossas missões vai ser contribuir com o mercado dessa forma. Uma coisa assim que a gente vê dentro dos preceitos de biosseguridade, né? Nós temos fatores de riscos que são os mais importantes, né? E a gente olha ao longo desses anos, né, a questão de o que eu devo levar em consideração na hora que eu vou construir uma granja, né? Ou vou construir uma unidade de produção. O Eduardo tem bastante experiência nessa questão da aquacultura, né? E eu vejo assim que o pessoal às vezes aproveita os conceitos de outros setores no sentido de levar mais informação sobre biosseguridade para dentro do setor, mas a gente vê assim, o que eu devo levar em consideração em termos de biosseguridade na hora de estruturar um processo novo? O que eu posso fazer de melhoria? Então a gente vê assim, ambiente controlado, né, pressão negativa, ter o corredor sanitário para interligar a área de produção, para que a pessoa, quando entre para o processo, já entre por uma área biossegura, né, por um ponto de corte, né? A gente sempre brinca, né, que nós temos que ajudar as pessoas a enxergar entre um risco, né, entre uma situação de risco
ou entre uma área suja e uma área limpa, qual é o meu ponto de corte, né? E ter isso bem definido, bem claro, para mitigar esses riscos. Então eu tenho que pensar na estrutura. E a estrutura ela deve ser olhada em questão de isolamento, a questão de facilidade de limpeza e desinfecção, a questão de tratamento de resíduos, a questão de escoamento da água da chuva, que às vezes o pessoal faz um projeto, gasta uma grana, né, um investimento bastante alto e às vezes ele não percebe que ele economizou na terraplanagem e às vezes tem acúmulo de água, não tem escoamento de água. Esses são detalhes que a gente vê no dia a dia e que são importantes e que a gente deve levar em consideração. Outras situações, né? Controle de pragas, né? A gente olha muito para roedores, olha para a questão de cascudinho, às vezes alguma coisa de mosca. Mas que outras pragas podem estar presentes, né? Qual é a interferência ou qual é a observação que eu tenho que ter com relação a isso? Ou às vezes até a situação assim, né? Eu lembro muito houve situações em algumas regiões, né? Nós tínhamos as granjas dentro de áreas de produção de gado de corte, e aí eu tinha o problema do cascudo rola bosta, né? Falando o termo. Aí veio a indústria da cana, né? Que fez toda aquela modificação, aí o pessoal queimava e isso desapareceu. Só que aí veio a questão da proibição da queimada, aí veio a questão que não podia mais queimar, que tinha que usar máquina e tudo mais, o pessoal começa a colher, fica palhada, aí começa a aparecer outros insetos. Eu vi pragas de moscas relacionadas a isso, pragas de esse piolho de cobra, em função de uma modificação do microbiota. Então a gente tem que entender todo esse contexto, até para entender como é que eu vou interferir no controle de pragas, né? Então a biosseguridade, esses conceitos, eles estão envolvidos nesse sentido. Quando a gente olha para a área de nutrição, eu vou fazer a ração, mas qual é a carga microbiológica que a minha ração tem? Aí eu olho só para a salmonela, mas e qual é o nível de enterobactérias? Qual é o nível de clostridio que eu tenho? Então eu tenho que ter esses cuidados e mensurar. E a biosseguridade vem justamente a te dar ferramentas, entender, fazer as para que você possa mitigar esses riscos. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Tem muita coisa para ser trabalhada, né? Fluxo de veículos, fluxo de pessoas, né? Então a gente brinca muito que tem aquela história do que está de fora do ambiente produtivo uma janela escura. Eu não sei aonde é que a pessoa teve, eu não sei onde é que o veículo teve. Então, na hora que for ingressar no processo de produção, eu tenho que ter procedimentos de mitigação de risco a um nível elevado que me permita minimizar ou mitigar esse risco na entrada. Então, isso são só ideias, né, ou preceitos daquilo que a gente tem como experiência. O Eduardo tem bastante experiência nessa questão de limpeza e desinfecção, de equipamentos e tudo mais, na área de desinfetante, e a gente vê ainda que há pouca adoção, às vezes, de um equipamento correto, ou às vezes de uma diluição correta, né? Então são fatores que eu acho que o Eduardo também pode contribuir nesse sentido, de trazer um pouco mais dessa experiência, no sentido de que a gente possa contribuir para o setor produtivo. O Paulo comentou um ponto importante, né? A avicultura, para quem conhece a referência que o Brasil a importância do Brasil no mundo, a gente está num nível realmente muito atrativo de desenvolvimento, porém, ao longo dessa história, nós tivemos os nossos desafios de campo, né? E às vezes quando a gente fala em desafio de campo, nem sempre a nível de campo você consegue identificar eventualmente a assinatura daquele indivíduo que nós estamos pensando em controlar, ou seja, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, porém, eu estou tendo prejuízo econômico ou zootécnico. Foi justamente isso que nos levou, dentro da experiência de campo, a pensar em alguma coisa relacionada a protocolos de limpeza e desinfecção. No passado não muito recente, nos anos 2005, 2006, nós tínhamos algumas questões de campo em frango de corte, não só em São Paulo, em outras regiões do Brasil, e havia uma hipótese. Isso pode ser um vírus? Ok. Qual o vírus? Difícil de identificar naquele momento,
Poderia ser um determinado vírus ou, de repente, outros vírus não pesquisados. Independente do diagnóstico, naquele momento, nós tínhamos que dar uma solução para o sistema de produção. Foi a partir daí que a gente começou a enxergar um pouco quanto que era importante a questões de biosseguridade. Entender um pouquinho das ferramentas que a gente teria à disposição naquele momento e a campo como aplicar conceitos. Né? E foi justamente a partir dessa necessidade, né, que gerou uma oportunidade, pensando em negócio. Foi aí que a empresa que eu tenho até hoje, né, que a gente administra, viu no tema biosseguridade algo relevante, não só na questão comercial, que foi só um reflexo disso, mas na questão de qualidade de produção. E é justamente à medida que você vai aprendendo a usar essas ferramentas, pensando em que abaixar um ponto importante, que é a pressão de infecção do ambiente, que é o que a gente conseguiu enxergar dentro desses protocolos, a importância de reavaliar todos os procedimentos, de buscar diferentes soluções, quer seja em produto, equipamentos e conceitos, e no final gerar o quê? Resultado financeiro, principalmente econômico. Então eu sempre falo muito da questão financeira e econômica porque é o que sustenta a cadeia. Não adianta ter um projeto fantástico, às vezes um erro de instalação, um erro de não adequação de procedimentos e que no final eu tenha que gastar muito para produzir pouco. Então a ideia também da biosseguridade, quando a gente começou a discutir esse tema em 2005 e 2006, foi uma necessidade que nos levou a entrar nesse mercado. E com o tempo a gente observou que não via somente um vírus naquele momento. Na verdade, uma colega nossa fez uma pesquisa na USP e identificou 7 vírus. E chamou a atenção. Opa, por que a gente não tinha ainda essa definição? Que naquele momento nós não tínhamos talvez uma técnica no Brasil tão interessante para diagnóstico. Então isso abre para nós uma série de possibilidades. À medida que a gente foi crescendo no conceito de biosseguridade dentro do Brasil, foram surgindo os novos mercados. Por exemplo, mercado de carcinocultura. O que nos levou ao mercado de carcinocultura foi a presença de vírus em regiões do Brasil que até então a gente não tinha esse desafio. Então, obrigatoriamente, acabou sendo convidado a ir para o mercado de carcinocultura. Eu nunca pensei na minha vida profissional em entrar numa produção de camarão, conhecer um pouco do sistema de produção, que é extremamente complexo e extremamente atrativo. Né? E ali tem a importância primária do conceito de biosseguridade sendo aplicado. Por quê? Porque esse animal, né, esse produto, ele tem algumas restrições em termos de célula de memória, em termos de imunidade. A partir desse momento, os bons protocolos de biosseguridade devem ser aplicados. Né? Senão, realmente, o impacto financeiro ou sanitário ele ganha importância. Então, é essa somatória de experiência, trazendo do frango, indo para a aqua e para outros setores, que nos motivou realmente a trazer essa plataforma e tem, a partir daí, uma série de temas que a gente vai ter que evoluir. Eduardo, a gente vê muito assim, né? Nós estamos agora numa onda diferente na área de produção de bovinos, né? Esses dias eu estava acompanhando, o pessoal está retirando a vacinação de febre aftosa, né? E eu digo, então, interessante. Só que nós temos exemplo dentro do Brasil, né? A Santa Catarina é livre de aftosa sem vacinação. Né? E outros estados agora estão adotando, né? Não vacinar mais. Então, quais são os cuidados de mitigação, né, que eu tenho que ter e de rastreabilidade e de gestão de informação para que eu consiga mitigar esse risco de não ter a vacina para a aftosa? E então eu tenho que aumentar minha atenção, né? E a biosseguridade vem ao encontro dessa preocupação. Então a gente pega estados que têm fronteira com países vizinhos que ainda estão vacinando ou que podem ter desafio. Então, que cuidados eu vou ter com o trânsito de pessoas, de veículos, né, em termos de olhar para a questão da prevenção, né, da biosseguridade. Então, desde a escolha de localização de barreiras, né, para mitigação de desinfecção de veículos que possam estar trazendo ou levando uma possível contaminação, até a escolha do equipamento que eu vou fazer a desinfecção e o tipo de desinfetante. Então a gente tem que entender muito, e aí o mercado, né, carece de informação para saber que tipos de princípios ativos são adequados para aquela mitigação que eu quero usar. Porque muitas vezes, né, exemplo do que a gente viu
na época do Covid, né, que o pessoal fazia arcos de desinfecção para a pessoa usando clorexidina, né, é um princípio ativo. Um ótimo bactericida, um ótimo fungicida, mas ele não é virucida, né? Então, aplicando o conceito ou o princípio equivocado para o agente errado, né, da escolha, né? Então, esses são os princípios, né, e esse entendimento da biosseguridade que são importantes na hora de mitigar um risco. Né? Quais são os fatores? O que eu tenho que levar em consideração em função daquele risco que eu quero mitigar? Então, eu acho que são pontos importantes que a gente tem realmente para contribuir. Quando a gente olha para essa questão de produção de alimento, né? Alimento bioseguro, né? Então, a gente fala, como é que nós vamos entender essa questão da microbiologia de um alimento? Né? E às vezes a gente brinca muito dessa questão de quando eu tenho uma ração negativa, né, por exemplo, para uma bactéria, para a salmonela, isso é um indicativo de negatividade, é sugestivo, né? Mas olhando a literatura e o material científico, precisa de pelo menos 30 a 33 análises, né, de salmonela por partida de ração para dizer que uma ração é negativa. Então, estatisticamente, né, não se consegue fazer esse volume de análise. Então, eu posso usar de outros mecanismos de avaliação, por exemplo, a mensuração de enterobactérias, né, totais dentro daquela amostra. E isso nos dá uma ideia de quanto eu tenho de carga microbiológica, ou quanto meu alimento está bioseguro. Então, toda vez que eu fizer a análise de enterobactérias, por exemplo, que tiver abaixo de 1.000 unidades formadoras de colônia de enterobactérias, eu estou minimizando ou mitigando o risco de ter uma salmonela. Esse é um dos exemplos, né? Então, são situações que a gente se depara no dia a dia. A mesma coisa é o controle de fluxo, né, de veículos. Quantas vezes um caminhão de ração vai em diferentes granjas? Qual é o ponto de convergência e divergência, né? Um caminhão de ração vai em uma única fábrica e vai para diversas granjas. Qual é a mitigação que eu tenho? Ou um caminhão de pintinho, ou um caminhão de gado. Qual é a limpeza e a desinfecção que eu faço de um caminhão de gado que foi numa região próximo de fronteira, que o risco é maior, e voltou para o frigorífico e vai para outro lugar? Qual é o momento que eu fiz uma boa limpeza e uma desinfecção? Como é que eu controlo? Como é que eu mitigo isso? A mesma coisa quando a gente fala da questão da aquacultura. Esvaziamento do tanque, né? Se for um tanque escavado, né? Qual é o tratamento que eu dou nisso, né? Como é que é o meu ponto de corte, né? Então tem uma série de informações que nos ajudam e a gente tem que trabalhar na questão de melhorar a mitigação de cada risco que a gente observa. A própria entrada de material genético das espécies, né? Por onde entra, qual é a qualidade desse material, quais são as análises, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? O que a gente acompanha, qual é a legislação pertinente em relação à sanidade e aí a sanidade em relação à biosseguridade, que são importantes e que devem ser levados em consideração na hora de adotar um programa, né, de biosseguridade. Então, esses são pontos importantes que a gente quer contribuir e trabalhar, né, e demonstrar isso, né, numa visão assim de parceria, né, com os clientes, de ver quais são as oportunidades de trabalhar esse conceito nas várias espécies e também na área vegetal. Você comentou um ponto importante, na minha visão, que a gente está passando no mercado de bovino. No mercado de bovino, até pouco tempo, nós tínhamos confinamentos que eram sazonais. À medida que os confinamentos passam a ser ao longo de todo o período, de todo o ano, né, eu tenho uma realidade diferente em termos de desafio sanitário, né? Principalmente alguns quadros respiratórios que começam a chegar as informações para nós. Mesma coisa aconteceu na referência do peixe. Nós temos um exemplo no Brasil de uma determinada bactéria que era comum a uma espécie de peixe que se criava no Mato Grosso, e essa bactéria se adaptou em outra espécie e através de caminhão de carga viva ou de compra de produto, carga viva, essa bactéria foi para o Nordeste,
está agora em Goiás e chegou recentemente em São Paulo. Então, provavelmente via caminhão, né? É isso que a gente precisava entender, né, e discutir com o mercado. Então, a gente está citando exemplo aqui do bovino, que realmente muda o cenário, do mercado de peixe. Isso é algo que quem está no setor de peixe conhece um pouco dessa realidade. Recentemente, visitando o mercado de camarão, é uma preocupação também. E outro ponto importante, né, que eu penso, o Brasil, como país, ele é extremamente protegido. Nós temos no litoral um Oceano Atlântico que nos isola em relação a todos os outros países. Nós temos no norte praticamente toda uma floresta amazônica que cria um cinturão verde que isola a entrada de animais. Nós temos alguns vizinhos para algumas espécies, no caso de bovino, que é mais crítico, mas para as outras espécies são vizinhos que estão fazendo fronteira com cordilheira, então nos dá uma proteção também. E ao sul, os países que nós temos têm um procedimento, né, interessante em termos de biosseguridade. Então o Brasil em si, ele é um país beneficiado. E tem um fator importante, que é o fator clima. Diferente da Europa, ou região do Canadá, Estados Unidos ou Ásia, onde o fator clima ele é mais estável, não tendo tantas amplitudes em relação ao inverno e verão, como nós temos aqui, que é um fator também de gatilho. Quando a gente começa a mexer um pouquinho com o setor de água, entende a importância da temperatura. Então, às vezes, a temperatura da água, numa faixa muito estreita, que varia de repente de 28 até 25 graus, é um gatilho, tanto para peixe ou para camarão, para entrada de doença, né? Você vê como que a coisa ela vai ganhando uma dimensão interessante, e tudo isso, querendo ou não, a gente tem que entender um pouco do processo de produção e ver de que forma a biosseguridade vai ou não contribuir. E quando você entra em peixe, tem um outro fator que eu acho muito interessante. Eu tenho uma realidade hoje no Brasil, peixe escavado ou tanque-rede. A realidade sanitária do peixe escavado é totalmente diferente do tanque-rede, que é um ambiente aberto, um ambiente mais exposto, a gente não tem um controle efetivo da fauna e dos tanques de produção. Então eu não tenho distâncias relativamente grandes entre produtores. Já no tanque escavado eu tenho uma grande vantagem. Então isso tudo, aos olhos da biosseguridade, são pontos importantes para se discutir, né? E criar realmente e entender melhor como é que a gente pode trazer informação para esse mercado. Essa é a ideia. Isso é um ponto, são pontos importantes, né? A gente leva em consideração, né? A gente estava olhando para o exemplo aí da gripe aviária, influenza aviária. O vírus ele está presente em aves migratórias. Essas aves migratórias se adaptaram, né? O vírus se adaptaram com a presença do vírus. Elas não sofrem mortalidade, elas albergam o vírus e elas disseminam o vírus para as aves aquáticas e silvestres da região onde elas estão migrando, né? No Brasil aconteceu muito isso e às vezes a gente observou a presença do vírus nessas aves migratórias e aquáticas na costa brasileira, né? Aí o pessoal muitas vezes, não, mas está a 500 quilômetros de distância. E aí a gente até comentava assim, mas se está a 500 quilômetros de distância não tem tanto risco. E aí eu perguntava para o pessoal, mas ninguém vai na praia aqui? Ninguém gosta de ir na praia? Ninguém gosta de pescar? Aí o pessoal ficava assim, pois então, na maioria dos países os surtos acontecem após períodos de feriado, de descanso, né, de férias. Mas por quê? Porque o pessoal que trabalha na área de produção viaja e vai aonde estão essas aves migratórias, onde estão essas aves aquáticas, se contamina com a presença do vírus e depois volta com seus veículos, com seus calçados, com a sua roupa, para a área de produção sem ter nenhuma mitigação de fazer vazio sanitário, limpeza e desinfecção do veículo, troca de roupa, troca de calçado. E aí leva o vírus para dentro. A exemplo disso, nos Estados Unidos, os grandes surtos começaram, né, dentro do processo produtivo quando começava a temporada de caça ao pato selvagem. Então o granjeiro de manhã cedo, antes de amanhecer o dia, ia nos alagados, matava alguns patos selvagens, botava na sua caminhonete e depois ia para a granja tratar as aves. Levava o vírus. Então, entender dessa questão do que é importante, né? Então, a biosseguridade entra justamente isso. Quais são os fatores de risco? Quais são os links que eu tenho com esse risco? E quais são os pontos de corte para mitigar isso?
Então a gente fala vazio sanitário, limpeza e desinfecção. São, são detalhes importantes que muitas vezes são negligenciados ou esquecidos na cadeia de produção e que podem estar aumentando o risco da entrada de uma enfermidade ou de um vírus. A ideia da plataforma é justamente essa, é trazer essa informação para a discussão, né? Trazer pessoas que também entendem da cadeia de produção de diferentes espécies, seja da questão da espécie animal quanto da espécie vegetal, trazer para a discussão e trazer o conceito, né? E se nessas diferentes espécies o conceito de biosseguridade é adotado, se não é adotado, a gente ajudar a adoção disso, né? E muitas vezes a gente olha, a gente vê programas e legislações estabelecidas para avicultura, suinocultura tem alguma coisa. Esses dias eu vi um manual, um programa de biosseguridade para bovinos de leite. Não vi nada ainda dentro do Brasil, programa de biosseguridade para gado de corte ou para confinamentos. Acho que tem uma oportunidade interessante, tem um espaço aí. Alguma coisa, né? Eu vejo que o Eduardo também trabalhou nessa questão da aquacultura, mas ainda precisaria desenhar melhor isso. Na área vegetal mesmo, né? Tem algumas regras, mas elas são um pouco isoladas, né? A gente fala do vazio sanitário da soja, né? Eu tenho uma janela de plantio. Sabe, mas por quê? Porque eu não quero perpetuar algumas enfermidades, né? Alguns fungos. Eu poderia fazer um plantio contínuo, porque clima o Brasil tem. Só que a gente tem que fazer essa janela justamente para dar um descanso, para mitigar o risco. Então, é uma norma de biosseguridade para que as pragas ou eu consiga dar um tratamento para aquele ambiente, para que na próxima safra eu não tenha uma intensificação de um fungo, de uma bactéria ou de um vírus, ou de alguma coisa que possa afetar a produção. Da mesma forma, a produção de muda de cítricos, né? Antigamente se fazia em ambiente aberto, agora a legislação diz que tem que ficar em ambiente fechado. Mas em ambiente fechado porque eu tenho controle de ingresso, limpeza, desinfecção, né? De mitigar o risco da entrada de alguma praga, de uma bactéria, de algum vírus. Esse é o conceito, os conceitos, né, de biosseguridade que a plataforma quer tratar. E oferecer isso para os parceiros no sentido de ter um espaço direcionado e especificado para tratar o tema biosseguridade. Uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender na produção, Paulo, é quebrar os paradigmas, né? Recentemente tive uma viagem para fora do Brasil, um determinado evento, e nesse evento conheci um brasileiro, né, que tem uma empresa no México, e ele é do Rio Grande do Sul, inclusive, e ele criou um modelo de produção em container para camarão, num sistema fechado, dentro de container, e ele produz hoje camarão no Alasca, no Canadá, em regiões frias dos Estados Unidos ou da Europa, a menos 15, menos 20, um animal que exige uma temperatura de água de 28 graus, em alta densidade. Enquanto no Brasil a gente trabalha com densidades de 8 a 12, já trabalhamos com densidades maiores em sistemas fechados, não controlados, mas sistemas fechados de estufa no Brasil, que hoje praticamente não são mais viáveis por várias questões, porém encontro esse profissional investindo como empresário e criando um modelo de negócio totalmente inovador, né? E dentro de controles básicos. Uma coisa importante que você falou, independente do sistema de produção, é a questão sanitária vindo de material genético. Esse é um grande risco que a gente tem de qualquer sistema de produção, quer seja vegetal ou animal. Então, essa conscientização de qualquer atividade profissional em produção de proteína e vegetais, o controle do material genético e, a partir do momento que eu tenho esse material genético, quais são as medidas de prevenção que eu tenho que fazer. Esse é um ponto interessante. E, aproveitando o projeto que eu vi lá fora, vi isso numa feira nos Estados Unidos, ele conseguiu fazer um sistema de controle de temperatura de água a 28 graus, nem mais nem menos. Ele conseguiu trabalhar no sistema fechado que controle efetivamente isso. Quer dizer, se eu tenho um sistema de produção animal, pode ser frango, pode ser suíno, pode ser camarão, peixe, eu tenho que saber o que aquele indivíduo precisa em termos de conforto térmico, dependendo da idade e do sistema de produção. Porque isso é um fator que altera também a imunidade desse animal ou desse vegetal. Então, criar sistemas
que você sai um pouquinho fora da caixa ou da regra, mas que são viáveis na questão produtividade. Logicamente, tem a questão financeira do processo, porém, o que mais me chamou a atenção desse colega, desse profissional, é que ele pode colocar o de container do lado de um restaurante, lá no Alasca, produzindo camarão. Entendeu? Quer dizer, ele vai colocar um valor agregado muito maior do produto dele. Então, são coisas que a gente acaba vendo, né, em toda essa história nossa de trabalho, que faz com que você possa, é viável fazer algo diferente. Não que eu vou fazer um container, porém o conceito existe. Algumas tecnologias eu tenho que aproveitar daquele material e adequar à nossa realidade, ao nosso modelo de produção. Então, acho que é por aí que a gente tem que buscar soluções locais, aproveitar muito de uma coisa importante que eu sempre gosto de falar em palestras, é o potencial dos profissionais que nós temos no mercado brasileiro. Entre todos, né? Desde veterinários, zootecnistas, agrônomos, engenheiro de pesca, não importa, tem muita gente boa fazendo doutorado, fazendo mestrado e que quer trabalhar, que precisa trabalhar no mercado, que tem algo a somar isso. Então, acho que a ideia da plataforma realmente é abrir discussão, abrir espaço, né? E eu tenho certeza que ela já nasce forte. Ela já nasce forte dentro de um momento importante para o país, para a economia. A questão, na verdade, que nos deu um impacto muito grande realmente foi a pandemia, que mudou a forma de pensar da população. E isso, para nós, facilitou muito o trabalho de treinamento. Antigamente, se ia falar de treinamento sobre higienização de mão, era algo difícil para se discutir. Quando você aponta hoje a questão, por exemplo, de celular, é algo para se discutir. Então, hoje a população também, os profissionais, os colegas, os colaboradores das empresas, começam a discutir esse ponto de uma forma muito mais fácil de digerir e aplicabilidade. Então, acho que é por aí que a plataforma vai encontrar seu espaço, nesse sentido aí. E o importante, assim, é um aprendizado constante, né? Não é uma coisa fixa, né? Então, novas tecnologias, novas informações, novas maneiras de fazer diagnóstico vão estar presentes. Então, a gente tem toda uma questão de pontos importantes que a gente tem que levar em consideração na questão, assim, qual é a legislação pertinente, né? O que a gente pode contribuir, né, nessa legislação, discutir, ajudar a discutir e ver como é que a gente ajusta essa questão da questão de todas as normativas que estão presentes no processo de produção, aquelas que não existem, ajudar a desenvolver. Lembrando que o Brasil é signatário da Organização Mundial de Saúde Animal e, uma vez signatário, para estabelecer o comércio internacional, existem essas regras, essas legislações. E esse é um ponto, né? A plataforma é um ponto para a gente discutir, trazer informações, trazer pontos de entendimento disso. A plataforma ela tem um blog, né? Ela está presente, né? É o www.bioseguridade.com, né? É uma empresa registrada, é bioseguridade.com Limitada, e está presente no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. E também no YouTube, né? Porque a gente também está agora trazendo, abrindo um canal para trazer os vídeos, as discussões, né? Para que vocês possam também ter essa visão, né? Esse entendimento de como é que a plataforma está inserida, né? E ter essa oportunidade. E a gente está aberto, né? Aberto a parcerias, aberto a discussões. E quem tiver oportunidade, que nos assista, que nos sigam, para entender, né, o que a gente pode contribuir e trazer de informação e de ajuda, né, para mitigar os riscos e trazer um melhor entendimento do que é a biosseguridade e a importância que ela tem dentro do processo de produção de proteína animal, seja ela animal, né, e também da parte vegetal. Então, a gente está à disposição, né? Eu, o Eduardo e mais a equipe, né, que a gente está estruturando, né, justamente para que a gente possa melhor atender os parceiros. E a gente quer dizer aí que o desafio é esse, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade, e a gente vai se ver agora dentro da sequência aí, né, dos novos vídeos, das novas informações, essa participação, né? Esse é
é o recado e a informação que a gente quer transmitir para vocês. Muito obrigado. Bom, para fechar também, acho que agradecer ao Paulo, né, por esse projeto, poder fazer junto com ele, que para nós sempre foi, além da amizade que nós temos, mas a questão de confiança, essa questão de conceito, de referência ao mercado, isso é um ponto importante, por isso que a plataforma ela já entra de uma forma estruturada no mercado e um tema que a gente conhece, porém a gente precisa aprender também junto com vocês. Entre no site, façam consultas, mande sugestões, dúvidas. Aqueles colegas que estão no nosso dia a dia, que tiver interesse também em participar de alguma forma, através de podcast ou vídeos, enfim, a gente vai estar abrindo espaço para todos, né, de uma forma muito democrática, não só para a avicultura, para a aqua, para qualquer sistema de produção. Então a ideia é essa, levar informação, levar fontes seguras, qualidade, né, aquilo que a gente não sabe, nós vamos buscar também, junto dos parceiros, né, junto dos profissionais da universidade. Enfim, eu acho que é um momento novo para nós. Como empresário, de certa forma, é um desafio tanto meu quanto Paulo, entrar num assunto diferente, que é realmente redes sociais, mas nosso objetivo, na verdade, é divulgar o tema, divulgar o assunto. E, logicamente, de alguma forma, poder contribuir com a melhoria do sistema de produção, ser referência realmente o tema biosseguridade não só no Brasil, mas fora. Esse é o nosso objetivo como plataforma e contando com a ajuda de vocês que estão no campo produzindo. Eu acho que o agro é forte, é o nosso papel. Recentemente, ouvindo a palestra de um economista renomado no Brasil, ex-ministro, num evento que teve lá em Chapecó, e ele comentou um negócio para todo o público que assistia, aplaudiu de pé. Nós, do setor de proteína animal, somente a avicultura, na época era de avicultura, estão fadados a produzir alimentos para o mundo. Nos próximos anos, o mundo deve crescer acima de 2 bilhões, chegar a casa de 10 bilhões de habitantes, e 40% da produção de proteína vai sair do Brasil e da Argentina, segundo esse economista respeitado. Então, para nós, isso é uma referência importante, porque a responsabilidade é nossa, como setor, né? E para nós é um momento também de entender que a gente acertou na escolha profissional, nós acertamos naquilo que a gente faz hoje, no nosso dia a dia, no momento que a gente passa, e cabe a nós aproveitar cada momento disso e levar informação para vocês.